Já de volta às 13h47 aqui com o Bora Brasil e vez por outra a gente discute questão de trânsito, principalmente porque nós temos aqui uma especialista, Ana Paula Rodrigues. E às vezes nós falamos também, principalmente quando citamos motociclistas, que é uma quantidade gigante no Brasil hoje de pessoas circulando sem habilitação. Inclusive, muitos de vocês nos ouvem nesse momento. É aquela velha decisão, né? Eu quero sair do transporte público, eu preciso de mais comodidade, vou comprar uma moto. Eu até consigo a grana para comprar a moto, mas a grana para tirar a habilitação vai ficar para depois. É questão de prioridade. E essa é uma realidade de milhares de pessoas no Brasil inteiro. Chega a ser algo assim surpreendente. Eu vi um dado recentemente de que mais de 50% de quem circula de moto no Brasil não tem habilitação. E o governo está pensando em uma alternativa aí, que eu não sei se é prudente ou não, mas que tem feito muitas pessoas pensarem. Eu até conversei hoje com a Ana mais cedo. Falei, Ana, você viu aquele negócio da habilitação? Ela falou, vi. E aí? Né? Essa é a pergunta, né? E aí? Como é que fica isso? Porque a ideia é não exigir mais uma quantidade mínima de aulas em autoescola. Né? Não é nem exigir a autoescola em si, né? Deixa o Luiz Felipe Nunes explicar esse projeto que está em estudo lá no governo federal, que depois a gente comenta um pouco mais. Tudo bem, Luiz? Boa tarde. E aí, Luizão? Boa tarde, Ana. Boa tarde, Joel. Boa tarde para todos os nossos ouvintes. Essa é uma medida que integra um pacote que já está nas mãos do presidente Lula, passou pela análise do ministro dos Transportes, Renan Filho, passou pela Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito e por outros órgãos também, e agora já está com o presidente Lula. A mais polêmica e que pode baratear o preço de uma forma maior da CNH, da obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, é essa de retirar a obrigatoriedade das autoescolas. O ministro dos Transportes, Renan Filho, fez algumas falas, explicou, de certa forma, este projeto, mas o que ele diz até agora é apenas que os motoristas não irão, quem quer se tornar um motorista, não vai mais precisar passar por uma autoescola, não vai mais precisar fazer aquelas 20 horas de aula que hoje são necessárias, mas precisará fazer as provas. Então, tanto a prova que a pessoa tem que fazer escrita, hoje muitas vezes já pelo computador, e também a prova prática, aquela que a pessoa vai lá e pega de fato o carro. O aprendizado, ele ainda está de uma forma que o ministro não conseguiu explicar exatamente como vai ser, porque, de acordo com o próprio ministro, a pessoa pode aprender com um familiar, pode aprender com uma pessoa que ele conheça, com um veículo em ambientes controlados. Agora, o que é esse ambiente controlado? Se é um condomínio, se é um local com menor circulação de veículos, isso ainda não está claro de como uma pessoa não habilitada vai conseguir pegar esse carro com outra pessoa para dirigir, mesmo sem ter uma habilitação. O que não impede a existência das autoescolas, as pessoas podem contratar um instrutor, podem pegar um instrutor diretamente com o Detran, com a Senatran, pode ligar ali na Secretaria Nacional de Trânsito e a prova prática vai precisar ter um instrutor. Então a pessoa ainda vai ter que pagar para ter um instrutor ali do lado dela num carro credenciado pelo Detran. Então é diferente de uma legislação, por exemplo, nos Estados Unidos, onde muitas pessoas fazem a prova no próprio carro. A prova vai seguir o mesmo modelo como é hoje. Ela vai ter que participar de uma prova com um instrutor credenciado e também em um veículo credenciado pelo próprio Detran, pela Senatran e todos estes órgãos de trânsito. Isso, de acordo com o ministro dos Transportes, é uma forma de baratear uma CNH, que hoje está perto de 3 a 4 mil reais, teria uma redução de 80%, então ficaria a menos de R$ 800 nesta CNH. De acordo com os últimos dados do Ministério dos Transportes, 45% dos proprietários de motocicletas pilotam, mas sem essa habilitação. Já as pessoas que dirigem carros são 39% dos proprietários que dirigem, mas sem a habilitação. Essas novas regras serviriam para as categorias A de motos e B, carro de passeio. Para quem for dirigir um caminhão, um ônibus, aí segue valendo todas as regras que já existem hoje. É uma norma que ainda está sendo estudada, mas tem as suas controvérsias. A Associação Nacional dos Detrans emitiu uma nota agora há pouco, não faz uma crítica aberta a esse estudo, mas afirma que o principal foco nessas tratativas, nesses estudos, deve ser a valorização da educação para o trânsito.
E de acordo ainda com a associação, em um país que ainda registra altos índices de condutores não habilitados, é fundamental que qualquer mudança preserve e reforce a qualidade na formação dos motoristas. Então não tem uma crítica aberta, mas tem uma preocupação sobre, principalmente esse quesito, de como uma pessoa vai aprender a dirigir sem a autoescola. O ministro dos Transportes, inclusive, fala de uma possibilidade, inclusive digital, à distância, mas ainda não tem uma maneira, de fato, concreta de como isso pode acontecer. Por isso, nós já solicitamos, enviamos um convite para o próprio ministro, para o Ministério, para que nos forneça uma entrevista para a gente conseguir entender melhor esse projeto, que no momento fica apenas na fala do ministro, e agora há pouco houve também uma nota emitida pelo Ministério falando sobre este assunto. Existem alguns projetos que tramitaram ou tramitam no Congresso Nacional, nenhum deles foi muito para frente. O último deles, mais recente, é um de 2020, do deputado federal Kim Kataguiri, onde ele fala também sobre essa possibilidade da autoescola ser opcional e com os exames também acontecendo por parte de um instrutor credenciado, mas nenhum desses projetos explica como a pessoa vai aprender a dirigir. Essa é a principal questão que a gente tem agora, por isso fica ainda esse questionamento. As pessoas que a vão gente vai sair trazer. aprendendo na rua. Então, Sair aprendendo na rua. essa é a Claro, questão. vai aprender aonde? É o que me tem feito pensar em cima disso aí, sabe? A parte mais cara da habilitação é a autoescola, pelo que viram. Estão Sim. criando um modelo aí para baratear. Exato. Estão pensando numa forma de baratear e viabilizar a habilitação. Só que ainda não tem uma explicação, principalmente em cima disso. Como que a pessoa vai aprender a dirigir? Para ela chegar lá e passar pelo exame e falar, pô, eu consigo dirigir. Ah, vai para vias que são isoladas, que não são vias de grande circulação e tal. Mas você abre uma brecha, sim, para você ir para qualquer lugar. Mas posso falar bem a verdade? Assim, a gente também não pode ser hipócrita de falar que a autoescola é fundamental e etc. Porque do jeito que a coisa é feita hoje, é muito fraco. Isso é um fato. As aulas para você tirar a habilitação de moto parecem uma piada. São ridículas. O Ministério dos Transportes tinha que ter vergonha do que eles colocam como regra, como é tirar a habilitação em São Paulo, por exemplo, dentro daquela pistinha idiota do Ibirapuera. Ele é ridículo. Você joga um motoqueiro na rua com habilitação, ele surta, né? Então a habilidade mesmo vem do trânsito e tudo mais. Agora sim, o Ministério está tratando a CNH como um mero e formal papel, um documento. Então eu entendo que existe necessidade de baratear, mas você não pode baratear precarizando. E é isso que eles estão tentando fazer. Então tirou o simulador, que foi visto como lembra aquele, tipo um videogamezinho, que você sentava ali e ele simulava pista molhada, neblina. Aquilo dali é visto como uma revolução para a pessoa aprender a dirigir. Ah, mas os Estados Unidos não é assim. Vai avançar um semáforo vermelho nos Estados Unidos para ver o que acontece com você. A gente não pode comparar a fiscalização de trânsito do Brasil com o que a gente tem nos Estados Unidos. São países completamente diferentes. E a questão de baratear é necessária, mas tem que ter outra situação. Estou pensando aqui o seguinte também. Acho que é uma fórmula para tentar legalizar as pessoas que hoje já circulam sem habilitação. Porque essa galera não vai precisar de treinamento. Sim. É só ir lá e fazer o exame que vai ficar comprovado que sabe pilotar, que sabe dirigir, né? O problema não são essas pessoas que hoje circulam, mas as que vão se formar daqui para frente. Não é isso? Pensa bem. Também. Vai dar na mesma. É a mesma coisa. Então, talvez diminuir a quantidade de aulas, mudar a forma como as aulas são feitas, talvez repensar isso. Levar a pessoa que está tirando a CNH, ao invés de ficar dando volta em segunda, terceira marcha no bairro, levar para uma marginal do Tietê, levar para vias mais movimentadas para a pessoa aprender a dirigir de verdade, a respeitar a regra de trânsito. Baratear criando uma prática legal. Eu acho. E não simplesmente eliminar, mas eu aprendi, eu dirijo bem. Você não é a régua do mundo. Mas eu sei que já deve ter gente escrevendo isso. O projeto vai para lá exatamente para discutir essas coisas. Tá só em discussão agora, não mudou nada, né? Exatamente, mas é uma discussão que está nas mãos do presidente Lula e ela não deve necessariamente passar pelo Congresso Nacional. Porque essas provas, a necessidade da autoescola, elas são baseadas em normas do CONTRAN, que é um órgão federal. Então, pelo que diz o ministro dos Transportes, caso o presidente Lula aceite essas ideias, eles poderiam apenas regulamentar essas regras. Então, não necessariamente precisa passar pelo Congresso Nacional. Porque a regulamentação vem de Brasília, vem da Secretaria Nacional de... regulamenta? Que é a CONTRAN, hoje é a Senatran que chama. É a mesma coisa. A regulamentação ainda era na base do CONTRAN, mas a grande questão não vai passar pelo Congresso.
se isso chegar nas mãos do presidente Lula, o presidente Lula quiser fazer uma redação de um texto. Então a discussão vai ser menor do que poderia ser, caso chegasse, claro, não vamos aqui falar que Congresso Nacional é a elite. E é uma pauta popular, né? Exatamente. Então, tem ainda essas questões que estão em aberto. Exatamente. E em relação à prova de motociclistas, eu conversei semana passada com uma diretora da Senatran. E aí, a explicação dela, a gente questionou ali sobre o fato dessas provas serem muito fáceis, principalmente para motociclistas. Toscas. Ela disse que há um estudo. Toscas. Há um estudo para que haja uma mudança, mas primeiro precisa ter uma segurança para a própria pessoa que está aplicando a prova para aplicar em um ambiente melhor. Posso falar real? Eu fiz uma matéria sobre isso, Luiz. O Ronald que deve lembrar, porque na época foi com ele que eu fiz essa reportagem, mas já deve estar aí para uns 10 anos. A gente fez uma série especial sobre como é a formação dos motociclistas no Brasil. A resposta que eu recebi foi a mesma. Eles não estão estudando absolutamente porcaria nenhuma. Eles simplesmente sentaram em cima do assunto. Aí quando a gente fala que tá morrendo motoqueiro a dar com rodo, mas aí tem que fazer isso, e a educação no trânsito, eles não estão ligando. A preocupação é mínima. Porque se tivesse um projeto desse, não tava nem em discussão. Pra te falar bem a verdade. É isso aí. Ou se eu fui direta demais. Eu não me seguro às vezes. Não, mas é isso, cara. Mesmo porque eles hoje têm a seguinte filosofia, o entendimento. O cidadão vai aprender a dirigir na prática mesmo. Já que é na prática, vamos acabar com isso, solta todo mundo para sair dirigindo, vamos ver o que dá. E aí, todo mundo que, né? E 3 Pais Nossos, 3 Ave Marias, sair de casa. E paralelo a isso, consegue, numa pauta popular, regularizar todo mundo que está sem habilitação. E quem está querendo tirar a habilitação e não consegue pagar, já dirigindo, já fazendo um monte de coisa, é voto, né? Assoviando e chupando cana ao mesmo tempo. Que doideira. Valeu, Luiz. Muito obrigado. Valeu. Abraço. Obrigado, gente. Um abraço.